Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo aquilo que você precisa saber para poder atender um quadro de dor lombar. E isto seguindo os padrões e as diretrizes chancelados pela Federação Mundial de Acupuntura e Mocha-Bustão. Nós vamos ver quais são as principais causas, síndromes e pontos de acupuntura recomendados para quadros de dor lombar. Então, senta e aproveita, porque isto e muito mais você só vê aqui no Amaterasu Podcast. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos construir aqui um sumário do que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, primeira coisa, nós vamos entender a categoria de doença da dor lombar na medicina chinesa e o que isso pode corresponder nos dias atuais. Além disso, nós vamos ver uma passagem clássica que configura o que seria uma dor lombar através dos olhos da medicina chinesa. Depois, nós vamos seguir para o entendimento e compreensão dos padrões e como diferenciá-los. E, por fim, como tratar e quais recursos utilizar para cada um desses padrões. Então, é isso que nós vamos ver no dia de hoje. Show de bola? Agora, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? Hoje a gente não vai de luz, a gente vai de tela, tá bom? Algumas pessoas falaram que estava ruim para enxergar na lousa e tal, então vamos tentar assim, vamos ver se melhora, tá bom? Olha lá, primeira coisa, nós temos aqui a nossa categoria de doença, Yao Tom, ou seja, dor lombar. Primeira coisa para eu poder fazer uma avaliação legal disso daqui é eu compreender o conceito de dor na medicina chinesa, perfeito? Por que é preciso isso? Ora, quando a gente pega lá o ABC Diagnosis of TCM, que também tem a chancela da Federação Mundial, ele diz o seguinte: para que você possa compreender o normal, é necessário, para que você possa compreender o anormal, é necessário que você saiba, que você conheça o normal. Ou seja, antes de falar sobre patologias, é necessário compreender fisiologia. Então, por que a minha lombar, por exemplo, não dói? Simples, porque eu tenho quantidade suficiente de Qi e sangue, ou seja, de Yang e de Yin, dando função e nutrição para os tecidos desta área, e eles estão em pleno livre fluxo, ou seja, esta fisiologia depende de duas coisas: livre fluxo e quantidade suficiente de substâncias para nutrir e dar função. Show de bola? Perfeito. Portanto, é possível encontrar dentro dos clássicos 3 passagens que justificam quadros de dor. Então vamos a ela. A primeira delas diz o seguinte: se não houver livre fluxo, haverá dor. A segunda diz: se não houver nutrição, haverá dor. E a terceira nos diz: se não houver relaxamento, haverá dor. Então, vamos compreender essas situações? Não está tendo livre fluxo. A pergunta que fica é: por quê? Será que houve um trauma e por isso estagnou o Qi e depois o sangue? Será que entrou um fator patogênico que agora atrapalha o que é fisiológico e, portanto, obstrui o livre fluxo? São algumas possibilidades. Quando ele diz que a falta de nutrição promove a dor, significa que meu corpo entrou em deficiência e já não consegue mais nutrir aqueles tecidos e por isso haverá dor. E por último ele fala sobre a questão do relaxamento. Se não houver relaxamento, haverá dor. É claro, se meu corpo ficar tensionado por longos períodos, isso vai promover dor. Então imagina, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou aqui na minha mesa, mas vamos supor que a mesa fosse muito alta, eu ficaria assim o tempo todo, ó. Essa região ficaria muito tensa durante longos períodos. Obviamente eu sentiria dor com isso. Então nós temos esses 3 caminhos distintos. 2 deles comprometem o livre fluxo e um deles comprometem a nutrição tecidual. Tranquilo? Agora, quando a gente fala especificamente de dor lombar, nós temos uma passagem clássica bem interessante que foi escrita ali durante a dinastia Song, onde a medicina chinesa já estava há
todo vapor, né? Você já tinha um sistema padronizado de ensino lá no Império, onde você já tinha uns livros de base que teriam que ser estudados e etc. Então, a forma de aplicação já estava bem comandada e essas coisas assim, tudo bem documentado, enfim, bem legal mesmo para a época. Então, o que esta passagem nos diz? Então, olha lá. Ela diz o seguinte: os rins governam a lombar e as pernas, ou seja, a lombar e os membros inferiores. Por isso, quando a gente fala padrão de rim, o pessoal fala muito, dor lombar e fraqueza nos joelhos, né? Mas a verdade é que é lombar e membros inferiores. Então pode ser lombar, joelho, sim, mas por que não tornozelos, né? Os clássicos também afirmam que a doença dos vales pertence aos rins. Doença dos vales significa doenças articulares. Então ele é um dos suspeitos de base nessas situações. Então falou em dor lombar. Um dos suspeitos que nós temos é o rim. Não significa que qualquer tipo de dor lombar seja ele, mas que ele é um suspeito importante para nós. Se o Ti deste é insuficiente, o vento, a umidade e o frio aproveitam o vazio para atacar o interno. Ótimo, o que ele está me dizendo? Uma vez que o rim enfraqueça, as síndromes bi se aproveitam para atacar. O que é uma síndrome bi? É uma síndrome de obstrução, cujo o paciente acaba apresentando dois principais sintomas para configurar essa síndrome bi: dor e limitação de movimento. Dor e limitação de movimento. Qualquer modelo de síndrome bi, pelos parâmetros atuais, tem dor e limitação de movimento, tá? E aqui ele fala dos 3 fatores patogênicos principais que já foram apresentados lá no capítulo 43 do SWAM: o vento, a umidade e frio. Por que são eles os escolhidos? Isso aqui é bem legal, né? Olha a sacada lá atrás do Imperador Amarelo para poder jogar esses 3. O vento, ele está ligado a qual movimento? Madeira. E a madeira está ligada com o tecido do tendão. A umidade está ligada com a natureza, né, com o movimento da terra e com o tecido da carne, dos músculos. E o frio está ligado com o movimento água e o tecido ósseo. As articulações que são comprometidas pela síndrome bi são justamente um encontro de tendões, carne, músculos e ossos. Então, na verdade, quando ele põe esses 3 agentes patogênicos, ele está dizendo os agentes patogênicos que têm tropismo com os tecidos que permeiam uma articulação. E por isso ela fica dolorosa e rígida. É claro que eu devo observar qual fator patogênico está prosperando mais, porque ele vai configurar os principais sinais e sintomas da minha síndrome bi. Então veja que ele já me apresentou 2 situações importantes. A primeira, ele me disse, olha, se o rim enfraquecer, ou seja, se ele deixar de nutrir aqueles tecidos, dar função e nutrição para aqueles tecidos da lombar e dos membros inferiores, ele não vai conseguir mais se proteger da entrada de fatores patogênicos, que vão funcionar igualzinho à eletricidade. A eletricidade, ela busca o caminho com menor resistência para penetrar os fatores patogênicos também. Veja, eles estão aí, pela natureza, mas alguns desenvolvem, outros não. E aqueles que desenvolvem, às vezes desenvolvem numa área, às vezes desenvolvem em outra. Tudo isso depende de qual área mais fragilizada do seu corpo. A medicina chinesa é maravilhosa de ser estudada, não é mesmo? Então, temos lá, continuando, tá? Deixa eu jogar aqui para baixo para não atrapalhar na visualização de vocês, né? Olha lá. Ele encontra e luta contra o Ti correto, ou seja, o Ti fisiológico. Vocês já devem ter ouvido falar o termo Ti perverso. A ideia de perverso não é que ele é mau, mas que ele perverte a ordem. Então vento, umidade, frio estão pervertendo a ordem, ou seja, aquilo que é natural dentro do corpo. O que é natural? Ter livre fluxo. O que é antinatural? Ter bloqueios. Então os fatores patogênicos promoverão esses bloqueios, promoverão as estagnações. Os canais ficam estagnados
e não podem nutrir lombar e as pernas. É por isso que se inclinar, se alongar e caminhar tornam-se dolorosos, ou seja, o paciente apresenta dor e limitação de movimento. É a síndrome B se desenvolvendo agora especificamente na região lombar. Os clássicos nos afirmam isso. Eu estou aqui num período, tá? Mais de 1000 anos atrás. Mais de 1000 anos atrás. Aliás, mais de 1000 não, né? Porque estamos em 2025, né? Então seria 1025, né? Então quase 1000 anos, né? 900 e bolinha aí de diferença. Então quase um milênio depois, e o que nós temos é muito parecido. Muito parecido. Então vamos lá. O que nós temos hoje pelas diretrizes internacionais? Nós temos esses 5 padrões, sendo os padrões eleitos como os mais comuns para os quadros de dor lombar. Eu não gosto de falar de experiência clínica, porque eu acho que a experiência clínica de um indivíduo comparado com da toda a humanidade não vale de nada, tá? Mas às vezes tem o pessoal chegando, enfim, então às vezes não me conhece, então é bom às vezes falar um pouquinho desta parte. Eu comecei a estudar medicina chinesa com 17 anos, já estou com 32, e ao longo desse trajeto aí eu já supervisionei, não atendi, porque se for falar de atendimento aí vai ser mais, né? Eu já supervisionei mais de 50 mil atendimentos em acupuntura. E em relação à dor lombar, que é uma busca muito comum, 90% das vezes vai ser esses padrões mesmo, tá? Não vai ter nada de diferente. Então é importante identificar e reconhecer, puxa, esses são os mais comuns, porque de fato são os mais comuns. Quem atende consegue notar isso de uma maneira muito tranquila. Então, a prática clínica, nesse sentido de você conseguir enxergar e visualizar essas diretrizes, é muito importante. Até porque, né, como diria Bruce Lee, se o conhecimento não tem aplicabilidade, ele não tem razão de ser. Então, vamos lá. Primeiro padrão aqui é o padrão de frio e umidade, a primeira síndrome. Ou seja, qual é o conjunto de sinais e sintomas que uma pessoa precisa expressar para que eu diga que ela está sofrendo com frio e umidade, num quadro de dor lombar? Então veja, claro, a principal queixa dela é dor lombar. Tranquilo, isso aqui a gente já sabe, é o que a gente está estudando mesmo. Mas como que é essa dor? Bom, primeira coisa, quando a gente fala em dor e síndrome B, nós estamos falando de uma natureza específica, que nesse caso da síndrome B, temos 2 patogênicos intensos, o frio e a umidade. Graças ao frio, a dor piora no frio, melhora no calor. Além disso, se eu tocar a região lombar, eu vou perceber que esta região é mais fria que o restante do corpo, porque tem frio instaurado, tá? Então, isso já é importante para nós. Graças à umidade, esse quadro também vai piorar no tempo chuvoso, mas além disso, há uma dor com sensação de peso. Então, resumidamente, dor com sensação fria ao toque, que piora no frio, que melhora com calor. Além disso, piora no tempo chuvoso e também temos dor com sensação de peso. O paciente pode ter um inchaço local. Então isso já configura muito bem e diferencia de todo o restante que nós vamos ver daqui para frente, que esta pessoa sofre de uma síndrome B, onde frio e umidade são os mais intensos. Perfeito? Esses são seus sinais e sintomas. Veja, são 2 patógenos lutando no corpo, então é um acúmulo, é um excesso. Então essa dor é uma dor pronunciada, é uma dor mais intensa, mais forte, tá bom? Dando continuidade, nós temos outro padrão ligado a uma síndrome B, só que dessa vez calor combinado com umidade. Então, nesse caso, o que nós podemos observar no nosso paciente? Veja, também é um quadro de excesso, certo? Então a dor lombar também é intensa, também é mais forte. Além disso, graças ao calor, a região pode estar ruborizada. Então, se você olhar, pode estar um pouco mais avermelhada a região e quente ao toque, piorando com o calor.
Além disso, pode até ter um certo alívio quando o tempo dá uma esfriada. Além disso, a dor é com sensação de queimação, de ardência, tá? Pode até mesmo latejar. Agora, graças à umidade, o paciente também pode apresentar um certo inchaço, sensação de peso e outras coisas, como a gente já viu anteriormente. Além disso, pode piorar ali no tempo chuvoso mais uma vez, ok, tá? O que diferencia do primeiro para o segundo é a diferença entre o frio e o calor. Afinal de contas, a umidade está nos dois. Tá? Tranquilo até aqui? Seguindo, terceiro padrão, padrão de estase de sangue. Esta é a dor mais intensa que tem para os quadros de dor lombar, tá? Então a dor desta pessoa é uma dor em facada, pontada, agulhada, fisgada. Cada paciente pode relatar de uma forma diferente, mas todas essas sensações nos direcionam para a mesma coisa, a uma estase de sangue. Além disso, a dor pode ser tanto contínua e muito intensa, ou ela pode se agravar à noite, porque características ligadas ao sangue e ao rim tendem a piorar mais à noite. Você pode observar na região algum tipo de arroxeamento e etc. E geralmente está ligado com algum histórico de trauma. Tá? Seja levantar um peso de maneira inadequada, seja uma pancada, qualquer coisa do gênero. Tá bom? Então, de novo, fácil de diferenciar dos demais, né? Como eu falei, lembra disso? Esta é a dor mais intensa que nós temos ligada à dor lombar. Além disso, lembra que estase de sangue é um subproduto de outros padrões, ou seja, qualquer outro padrão que nós estamos vendo aqui, em última instância, pode acabar conduzindo a uma estase de sangue. Então, vamos dar um exemplo? Você tem lá frio e umidade. O frio tem natureza yin, dificulta, gera vasoconstrição, gera mais obstrução, a umidade muito viscosa dificulta a circulação do chi do sangue, pode acabar levando a estase de sangue. E a dor dá um salto na sua intensidade, fica mais intensa e os sintomas de estase de sangue aparecem. Tá? Agora vamos seguindo. Saímos dos quadros de excesso, vamos para os quadros de deficiência. Lembra que a gente falou? Se houver uma deficiência, não haverá nutrição para os tecidos e por isso eles vão doer. Mas a dor é completamente diferente. Então, esta pessoa aqui sofre com dor. Ela tem dor, mas ela tem uma dor branda. Não é forte, é levinha, dor branda, constante. Tá? Nesse caso, como é deficiência de yin, pode ser que incomode um pouquinho mais à noite. Mas é um pouquinho, é de leve, é aquela dor que o paciente já acostumou, grau 2, grau 3. Por isso que quando você perguntar o grau da dor do teu paciente, não deixa ele solto, porque senão ele vai falar que é 10, porque ele acha que você vai usar os melhores pontos se a dor for 10. Mas não é assim que funciona. Então ele tem que ser o mais sincero possível. Diga, 10, você tá excruciante assim de dor, tá jogado no chão, tá tanta dor que você não tem nem força para chamar alguém para te ajudar. Entende? Isso é um 10. Entendeu? E 0 é nada. Onde é que está a tua dor? Né? Para ver se a pessoa consegue balancear um pouco mais. Perfeito? Além da dor ser mais branda, podendo ser constante, podendo agravar um pouquinho à noite, essa pessoa tem sinais e sintomas gerais de uma deficiência de yin. Então ela tem calor dos 5 palmos, tem transpiração noturna, sofre de insônia, pode ter boca seca, né? Aquela língua mais avermelhada, com pouca saburra, ou às vezes sem saburra nenhuma, mais seca, um pulso mais fino, mais rápido. Além disso, é claro, se a gente estiver falando de deficiência de yin do rim especificamente, eu tenho outros sinais e sintomas ligados ao rim. Por exemplo, além da dor branda na região lombar, essa famosa dor chata, a paciente pode sentir fraqueza nos joelhos, pode sentir que a memória começou a falhar, paciente pode relatar outros sintomas como zumbido de ouvido, entre outros, tá? Então, por exemplo, a essência se derrama nos olhos. Na deficiência de yin do rim, o paciente pode ter visão turva. Ah, mas os olhos não tem a ver com o fígado? É uma coisa que está associada aos olhos, não é a única, tá? Então, sim, deficiência de sangue, do rim, do fígado, podem deixar a vista mais turva, mas do rim também.
Por isso a importância do diagnóstico diferencial. Tá? Mas é claro, falou em rim, dor lombar, fraqueza nos joelhos, zumbido de ouvido e memória fraca são os sintomas que mais vão nos chamar a atenção. Por que que isso acontece? Ora, o rim, ele está ligado à nossa medula, certo? A essência que produz a medula. O nosso cérebro que está aqui em cima é o mar da medula. Então, se o yin do rim enfraqueceu, eu não tenho esta nutrição para fornecer para o cérebro. Logo, a minha memória cai. O cérebro que está conectado ao ouvido, opa, zumbido, diminuição da capacidade auditiva. O cérebro que está ligado aos olhos, aí vista mais turva. Por isso que é normal, quando você envelhece, ter que usar óculos. Ah, natural, né? Além disso, né, a gente poderia falar de outros aspectos, mas esses chamam muito a nossa atenção. O paciente pode perder o senso de equilíbrio por falta dessa nutrição e apresentar tontura. Sem o yin, não refresca. Então, como eu falei, calor dos 5 palmos. Né, estaria lá nos pés também. Sem yin, sem lubrificação, a garganta fica mais seca, principalmente à noite. Né? E aí vai. Agora vamos ver a pessoa de deficiência do yang do rim. Né? Então, esse paciente também apresenta dor branda, porém mais constante ali na região lombar. Tá? Além disso, a dor também é fria ao toque pela falta de yang. Como essa deficiência de yang demonstra um padrão de deficiência, o que a gente pode observar? Sem o yang, sem capacidade de aquecimento. Então as extremidades do paciente são mais frias. Dependendo da intensidade da deficiência do yang, isso pode pegar o braço inteiro, pode pegar a perna inteira, pode pegar até o tronco. Então, dependendo da quantidade de deficiência de yang que nós estamos falando. Além disso, sem yang, sem disposição. Então, o paciente também se sente mais prostrado, mais cansado, mais apático. As emoções são imateriais e, portanto, pertence ao yang. Deficiência do yang te deixa mais apático. Tá? Agora, se a gente falar especificamente do rim, aí volta. Dor lombar, fraqueza nos joelhos, zumbido de ouvido, memória fraca. Poxa, mas é o mesmo do yang do rim. Do yin do rim. É claro, porque os dois são rim. E quando você tem aqui o rim, beleza, tá cheio de nutrição, maravilha, o yin tá no talo. Beleza, eu consigo movimentar essa nutrição até aqui? Não. Então o que adianta eu ter a nutrição, mas não ter quem leve? Por isso que quando a gente fala do órgão, ele é o mesmo, a parte de sintomas ligados ao órgão será bem parecido. O que muda é a base. Aqui é yang, aqui é o yin. Aqui é a deficiência de yin, então calor dos 5 palmos, transpiração noturna e tal. E esse aqui é a deficiência do yang, extremidades frias, cansaço. São diferentes. Tá? Maravilha! Então vamos diferenciar esses 5 aqui. Vamos fazer um diagnóstico diferencial para nós? Primeira coisa que a gente tem que notar na nossa avaliação é: estou falando de um histórico curto com severidade alta ou estou falando de um histórico longo de severidade baixa? Histórico longo de severidade baixa acusa padrões de deficiência. Históricos curtos de severidades altas indicam padrões de excesso. Puxa, e se for um histórico longo de severidade variável? Aí você tem um quadro misto que mescla excessos e deficiências. Perfeito? Bom, vamos supor que o nosso paciente seja de histórico curto e severidade alta. Fiquei entre esses 3. O que eu tenho que perguntar? Sensação da dor. Ah, a minha dor é com sensação de peso. Fiquei entre esses 2. Próxima pergunta. Tem sensação de queimação, de ardência, latejante? Deixa eu olhar, deixa eu ver se está vermelho. Posso tocar para ver se está quente? Se tiver, então é calor com umidade. Agora, se a região é fria ao toque, se piora no frio, melhora no calor, aí é a combinação de frio com umidade. Pronto, já diferenciei esses 2. Aí, de novo, histórico curto, severidade alta. Só que a pessoa fala, estava na academia, fui pegar um peso, peguei de mau jeito, senti uma pontada, facada, agulhada, fisgada, tudo isso já te entregou a paçoca. É estase de sangue. Agora vamos lá para o outro lado. Histórico é longo,
a severidade é baixa, eu estou falando dos padrões de deficiência. O que eu tenho que perguntar? Ora, os sintomas específicos do rim é o mesmo. O que vai mudar é a base, é a natureza. Então eu vou perguntar, tem mais calor, transpiração noturna, insônia, boca seca, ou tem extremidades frias, mais cansaço? Entendeu? Aí sim. Se for extremidades frias, cansaço, deficiência de Yang. Se for calor dos 5 palmos, transpiração noturna, boca seca, deficiência de Yin. Pronto. Diferenciou. Isto é um diagnóstico diferencial. Perceba que para separar esses daqui eu não gastei mais do que 10 perguntas, 15 perguntas. Tá? Por isso que o processo de diferenciação de síndrome, se você conhece a categoria de doença, fica muito mais simples de ser executado, muito mais simples. E mesmo que você abra um consultório só para tratar do lombar, vai chover de gente e ainda assim você vai ter um trabalho mais reduzido, porque você vai conhecer esses 5 padrões, você vai saber algumas variedades de pontos, padrões até menos comuns, você vai saber quando tratar com acupuntura, com agulha, né, com moxa, com ventosa, guaxá, etc. Vai saber quais fórmulas para cada um você pode utilizar e etc. Então, especializar-se num tema é fundamental para aprimorar a sua própria técnica. Perfeito? Então, vamos lá. Como é que a gente trata isso daqui? Princípio de tratamento. Existem 2 na medicina chinesa que eles se combinam, eles se somam. O primeiro é o tratamento baseado na diferenciação de padrões. O segundo é o tratamento baseado na diferenciação da doença. Então, esse aqui é ligado à síndrome, ou seja, a localização, a natureza que nós encontramos. E, através das causas, eu dou sugestão do paciente de comportamentos, de hábitos que ele precisa desenvolver ou retirar. E, através da doença, eu consigo encontrar ali os melhores pontos para aquele quadro específico. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar em relação ao padrão, a síndrome. Pensando em relação às causas, quais recomendações nós daríamos para cada um deles? Então vamos lá. Para o padrão de frio e umidade, calor, umidade, isso se dá porque eles ficaram expostos aos fatores climáticos em questão. Então eles têm que cortar esta exposição. Então, por exemplo, uma pessoa que vive numa casa que é mofada, que tem grande quantidade de umidade, tem uma tendência ao desenvolvimento desse padrão. Tá? Então, ele precisa ter mais cuidado com esta casa mofada, porque está fazendo mal para ele, está ajudando nesse padrão, está colaborando para a piora do quadro. Além disso, né, além dessas recomendações, são padrões de excesso, que aliviam com a atividade física. Então, se a dor lombar não estiver muito intensa e impossível, a atividade física é recomendada para ajudar a estimular a livre circulação. Perfeito? Agora, quais técnicas eu devo utilizar? Bom, para o quadro de frio e umidade, o que nós temos? Pela Universidade de Xangai, pelos padrões e diretrizes gerais da federação, o quadro de frio eu posso usar recursos de moxa e para o quadro de umidade encaixa tanto moxa quanto ventosa. Tá? Então esses são os recursos mais interessantes. Para o quadro de calor e de umidade, a umidade repete, né? Eu poderia usar a moxa ou a ventosa. Só que como eu tenho calor aqui, eu vou deixar a moxa de lado, vou dar preferência para a ventosa e o calor sugere a ideia de técnica de sangria. Então eu posso combinar ventosa e sangria. Claro, eu vou verificar se não tem nenhum impeditivo para a execução da sangria. O terceiro aqui é o quadro de estase de sangue, que geralmente está ligado com traumas. Então, por exemplo, se for essa pessoa realmente de uma academia e tal, vai levantar peso, põe aquele cinto para dar uma estabilidade maior, né? Cuidado com altas cargas, não faça mais do que você consegue, tá? Para poder evitar novas lesões. Além disso, esse tipo de quadro é muito agudo. Então, nesse momento de dor intensa, não é recomendado que se faça nenhum tipo de exercício físico. Tá bom? É recomendado repouso. Isto pode ser um contrassenso na medicina chinesa, tá? Mas a própria federação recomenda que para os quadros muito agudos que se faça repouso. O exercício nesse momento não será tão interessante, ok? Agora, para os quadros de deficiência, é importante que o paciente equilibre atividade e repouso, mas que ele de fato repouse. Está em deficiência, precisa se recuperar. Tá? Isso é muito importante. Então aqui seria a recomendação para esses dois.
A deficiência, né, no rim, ela tende a se desenvolver por excesso de atividade sexual, por exemplo. Então, se for essa razão, tem que dar uma maneirada enquanto a gente estiver fazendo o tratamento. Além disso, nós podemos estar ligados aí com padrões de idade mais avançada, doenças crônicas, taxações. Se for uma taxação, tem que descobrir qual é para poder fazer com que o paciente pare com aquilo, né? Então, por exemplo, ficar de pé demais desgasta os ossos, portanto o rim. Então, se o paciente passa longos períodos de pé, isso vai precisar de uma intervenção, ok? Agora, voltando para a questão de recursos, quando a gente fala sobre estase de sangue, dá para utilizar novamente a ideia de uma sangria, a ideia de uma ventosa, essas coisas assim. Dá para usar agulha, então é um pouco mais versátil a estase. Na deficiência de yin do rim, acabamos utilizando mais agulha mesmo, tá? O Sionoi e o Bob Flaus, eles falam que dá para entrar com a moxa, porém, se a transpiração noturna aumentar, você precisa retirar o uso da moxa. Particularmente, eu prefiro não correr esse tipo de risco. Já na deficiência do yang do rim, a moxa é muito importante. Então, os recursos são esses. Agora, falando em combinações, então, falando em combinações, já falamos sobre a questão de recomendações, de técnicas, ok? Agora vamos falar de combinações para os padrões, para esses pacientes. Então, por exemplo, no quadro de frio e umidade, para eu conseguir eliminar o frio, basta a execução da moxa mesmo. Então a própria moxa já se encarrega de eliminar o frio. Agora a umidade dá um pouco mais de trabalho. Então eu preciso adicionar pontos que trabalhem essa ideia de umidade. Um grande exemplo disso é o que o Wang Zhui fala para nós. O baço 9 com o pulmão 5. O que é uma vantagem, porque o pulmão 5 ele é o espelho do B40. Então ele tem a habilidade de tratar dor lombar. Inclusive, você pegar lá o livro do Peter Dedman, né, o Manual de Acupuntura, ele fala que ele trata todos os tipos de dor lombar. Além disso, tá? Você pode entrar lá com aqueles recursos que a gente comentou antes, tá? Mas essa combinação do baço 9 com o pulmão 5 vai atender uma necessidade sindrômica do drenar a umidade. Quando a gente drena a umidade, é interessante que a gente fortaleça o Qi em seguida, para que essa umidade não retorne. E aí eu posso pensar no E36 e no VC6 em combinação. Então nós temos 4 pontos, né? 2 pares aí. O E36 também tem algumas recomendações para lombar, e o VC6 também é um ponto que trata a dor lombar, porque o anterior trata o posterior, tá? Agora, no caso de calor e umidade, os clássicos trabalhavam muito ali com o IG11 e baço 9. Tá, para tratar a síndrome B, onde se envolve o calor e a umidade. O IG11 é um ponto excepcional para tratar quadros de calor, realmente é um ponto muito bom mesmo. E o baço 9 a gente já sabe que ele é campeão nessa questão de drenar a umidade. Agora, para estase de sangue, você pode trabalhar diretamente com a sangria, enfim, técnicas que mobilizam os canais já resolvem isso, então teoricamente é um pouquinho mais simples, tá? Como eu falei, dá até para usar a sangria. Agora, vamos supor que seja um quadro onde a sangria não é possível, às vezes o paciente toma um anticoagulante, alguma coisa assim, né? Então, em questão de técnicas de combinação de pontos, o Sionoi, o Liugan recomendam ali, por exemplo, IG4 com baço 6, realmente funciona muito bem mesmo. O IG4 e o baço 6 combinados têm o poder de mobilizar, de circular, de movimentar, tá? No caso, direcionado para o sangue. Lembrando, são padrões de excesso. Se é excesso, as técnicas são em dispersão, com uma única exceção, né? Que foi o que a gente comentou aqui, de quando tem a umidade eu quero tratá-la, e aí a gente precisa fortalecer o Qi em seguida. Eu falei do E36 com o VC6. Como o E36 e o VC6 são para fortalecer o Qi, esta parte vai em tonificação. Agora, lá o nosso baço 9 com o pulmão 5, esse não, né? Esse continua em dispersão, tá? Mostrando o que? Tonificação e dispersão estão ligados ao padrão, ao objetivo do tratamento, e não ao ponto, certo? Ok. Agora vamos aqui para a deficiência de Yin e deficiência do Yang do rim, que as combinações são um pouquinho maiores para atender o padrão. Quando a gente tem uma deficiência de Yin do rim, a combinação R3 e baço 6 é excelente. Então dá para explorar essa combinação R3 com baço 6 para nutrir o Yin do corpo como um todo.
mas é necessário direcionar isso para o rim. Então a gente pode incluir aí o bexiga 23, tá? Que é o beixu do rim. Aqui nós temos a deficiência do yang do rim, né? E aí a gente também precisa fortalecer, só que agora o aspecto mais yang, e por isso entra muita moxa, e aquecer principalmente essa região inferior do corpo. Então, pontos como B23, VG4, o VC4, o VC6, execução de moxa. Tá? Isso vai ser muito, muito, muito importante. Tá? Mais do que trabalhar ali com pontos distais, esse é o momento de você trabalhar nesta região, aquecer esta região. Tá bom? Ok. Isto é para tratar o aspecto sindrômico de cada caso. Só isso não basta. Tá? Isso daqui é só a cereja do bolo. A nossa atenção tem que estar voltada para isso aqui, a diferenciação da doença. Ou seja, quais são os pontos bons para a dor lombar? Então, vou te dar uma sequência aqui. Bexiga 40 é um ponto excepcional. Excepcional, ele é o ponto de comando da lombar. Foi escolhido para ser ponto de comando da lombar justamente porque ele é muito bom para tratar essas desordens. Outro ponto interessante é o bexiga 60. Também está entre os 5 pontos mais utilizados na história para tratar dor lombar. Outro ponto interessante é o ruatô, da L1 a L5. Excepcional para tratar lombar. Se a dor estiver concentrada ali na coluna, você pode usar o agulhamento do ruatô um pouquinho mais profundo. Se a dor estiver mais espalhada na região lombar, aí você usa ele um pouquinho mais superficial, para você pegar ali a camada muscular que está afetada, tá bom? Além disso, nós temos pontos como ID3, outros pontos locais, tá? Tudo isso é interessante para o combate da dor lombar. Outra forma de você tratar isso é pensando no sistema de espelhamento, de holografia dos canais. Então, verificar qual canal está comprometido. Nesse caso ali, você tem é muito comum o canal da bexiga, o canal da vesícula, por exemplo, o canal do vaso governador, né? Eles podem acabar pegando esta área e tal, mas o bexiga é o campeão. Se o bexiga é o campeão, relação alto e baixo da bexiga, isso a gente pode fazer. Então, relação alto e baixo, se a bexiga é o taian do pé, eu vou no taian da mão. Então, taian da mão é o intestino delgado. Posso usar aqui o meu ID3. Por isso que ele é tão bom para lombar, né? Não por isso, né? É uma forma de eu justificar o porquê ele é bom. Aí eu posso pensar na relação oposição do próprio canal unitário. Então, se eu tenho um taian, eu vou no taiyin. Se ele é do pé, eu vou na mão. Então, taian do pé faz oposição ao taiyin da mão. E aí nós temos aqui o pulmão. Relação órgão e víscera, bexiga, rim. Relação oposição no relógio biológico, que cai com o pulmão de novo. E, então deixa eu só reforçar aqui, cai com o pulmão de novo. E relação de fluxo do tino nutritivo de mesma natureza. E aí, quem está próximo ali do bexiga no relógio biológico que tem a mesma natureza é o próprio ID, que também já está aqui. Então eu posso buscar nesses canais aqui áreas reativas à palpação na hora de eu tratar a lombar. ID e pulmão são os mais interessantes, tá? Principalmente ali, pensando ID3, ID4, historicamente foram muito utilizados para dor lombar. O pulmão, você pode apalpar ali entre o pulmão 6 e o pulmão 5 e achar um ponto de maior dor. Se a dor lombar se concentrar do lado esquerdo, você aplica do lado direito. Se a dor lombar se concentrar do lado direito, você aplica do lado esquerdo. Você pode colocar uma agulha na região onde mais dói e depois aplicar outras agulhas, né, uma acima e outra abaixo, para potencializar o efeito. É uma das técnicas que dá para aplicar aí, tá bom? Então, vamos pegar um quadro aqui para a gente imaginar como que a gente faria esse tratamento completo, então. Chegou lá, paciente com dor lombar, a gente começa a avaliação. A gente entende que o histórico da paciente é mais curto e que a severidade
é alta, ela reivindica que a sua dor é com sensação de peso. Quando ela deita na maca e a gente executa a palpação, a gente percebeu que a região está mais fria ao toque. Além disso, ela fala que o quadro piora no frio. Então, com todos esses pacientes aí, o mais parecido que a gente vê é o quadro de frio e umidade. Então, beleza, vamos iniciar o tratamento. A gente pode começar já separando os recursos que nós vamos utilizar. Então, a moxa, ela já pega os dois padrões, tanto de frio quanto de umidade. Nós executamos o agulhamento, então começo ali verificando qual que é a área mais sensível e tudo mais, para ver se tem algum canal mais comprometido, mas em geral colocamos o rotor da L1 até a L5 e executamos a moxa já no cabo dessas agulhas aqui, fazendo um agulhamento aquecido. Além disso, nós vamos lá, colocamos o nosso B40, colocamos o nosso B60. Show de bola! Estamos já montando aqui o nosso protocolo, certo? Só que é o seguinte, quando eu for colocar o B40, o que eu posso fazer? Os japoneses, o estilo Nagano, usava muito bexiga 39. Isso mostra para nós o quê? Que não é o ponto, mas é a região que tem um efeito. Então, se aqui está a fossa poplítea, ao invés de eu agulhar o B40, pensando que aqui é a face mais lateral, ou o B39, o que eu vou fazer? Eu vou apalpar a fossa poplítea, localizar o ponto de maior sensibilidade e utilizá-lo. Então, é aproximadamente, vamos ver, eu acho que esse era o símbolo da matemática, aproximadamente o B40, mas não exatamente ele, tá? Além disso, podemos adicionar ali o ID3 e fazer uma ventosa na região ali, tá? Como o padrão é de excesso, as técnicas são mais dispersivas, então essa ventosa eu vou deixar ela fixa ali, mais ou menos uns 10 minutos, perfeito? Fiz isso daqui, maravilha! Vou incluir lá os meus pontos para não deixar a umidade voltar e também vou drenar essa umidade. Então, vou colocar aqui o meu baço 9 e o meu pulmão 5, segundo o que o Andrew pediu. E vou colocar o meu E36 e o meu VC6, como diria meu mestrão, para poder tratar o paciente. Esses aqui em tonificação, esses aqui em dispersão. Show de bola. Terminei a sessão, o paciente fica de pé, faço o sistema de holografia, peço para ele caminhar e vou estimulando a agulha e vou pedindo para ele caminhar. Estimulo a agulha e vou pedindo para ele caminhar, mexer a região. Eu não estou pedindo para ele mexer a região para ver se está bom. É porque mexer a região vai ajudar na resposta do tratamento com a acupuntura, entendeu? Então, aí a gente ajuda. Então vamos supor que seja de fato o canal da bexiga que está doendo. Aí na hora da minha palpação eu percebi que o canal do pulmão estava dando uma resposta ali entre o pulmão 5 e o pulmão 6, né? Aquela área estava reativa à palpação. Vou colocar uma agulha ali, coloco outra acima, coloco outra abaixo, estimulo, peço para o paciente caminhar, vai, de novo, estimulo mais um pouquinho, peço para caminhar, ok. Próxima sessão a gente repete. Esse tipo de quadro de dor, tá? Se não tiver nada exagerado, uma síndrome BI, umas 3 vezes por semana, vai ser um tratamento legal. 10 sessões, fecha um ciclo. Depois, 10 sessões para fechar o ciclo. E aí o que acontece? Fechado esse ciclo, aí sim você faz a reavaliação, não antes. Porque vamos supor, você tratou o paciente, aí naquele dia fez um solzão, o tempo ficou mais seco e tal, ficou quente, e ele naturalmente está se sentindo melhor. Quem garante que foi a acupuntura? Ou ao contrário, vai aquela tempestade, aquela chuva, aquele frio, e ele ficou todo travado. De novo, quem garante que foi a acupuntura? Então a gente espera fechar esse ciclo, mantém o protocolo, e aí a gente reavalia. Reavaliando, a gente vai pegar a média desse tempo e vai ver, então mais ou menos já está melhor, estamos no caminho. Uma síndrome BI pode estar presente em doenças reumatológicas, tá? Dependendo da doença reumatológica, ela é degenerativa, ela é para sempre, então isso aqui não vai curar. Tá? Então sabe aquele papo, a sua dor volta porque o cara não diagnosticou direito. Não, a dor volta porque um osso está raspando o osso, um no outro. A dor volta
porque houve uma extrusão de disco, sei lá. Então, a dor volta porque pode ser que estruturalmente o corpo esteja comprometido. E aí vai voltar mesmo. Vai voltar mesmo. Tá? Então é importante a gente conseguir enxergar que a acupuntura tem limitação. E a própria federação chama a acupuntura para aplicação de dor de uma técnica para gerenciamento da dor. Gerenciamento, tá? Se não for nada estrutural, pode ser que a dor melhore e não volte. Pode acontecer, tá? Em média, você vai tratar esse paciente de 4 a 6 meses para ele ter uma boa resposta, uma resposta positiva, e passar aí um longo período sem dores, ou até mesmo não retornar de novo, se for uma coisa mais tranquila. Ah, mas eu faço e 2, 3 sessões já não precisa mais. 2, 3 sessões você agiu muito bem na doença, tá? Nós estamos preocupados com a síndrome. Quando a gente vê como que é atuado a acupuntura, como ela é feita, depois que o paciente não sente mais dores e ele cessa o tratamento com a acupuntura, o pessoal fica ligando para ele durante 6 meses, 1 ano, fazendo o acompanhamento daquele paciente para ver se está tendo retorno de sintomas. Se durante 1 ano, 6 meses, a dor não retornar, os padrões, os sintomas não retornarem, então aí sim podemos dizer que o tratamento foi bem sucedido. Agora, o fato do paciente melhorar naquele dia e depois passar 2, 3 semanas a dor voltar, isso não quer dizer nada. Melhorou na hora, voltou no dia seguinte, isso não quer dizer nada. O tratamento ainda não foi concluído, tá bom? Isso eu tô passando as diretrizes internacionais, tá? Então não fica chateado comigo. É que eu falo de maneira incisiva e tudo mais, mas não tô enchendo o saco de ninguém não, tá? Ok. Então, o que os estudos apontam? Quando a gente trata somente os sintomas, né, somente pela doença, nós temos um efeito aí que vai girar entre 50% a 60% de eficiência. Quando a gente coloca o tratamento de padrão de síndrome combinados, a gente aumenta essa eficiência de 70% até 90%. Então, é necessário o reconhecimento dos padrões para complementar o tratamento sintomático, tá? Mas é importante você reconhecer quais pontos são mais interessantes para cada situação, tá? Perfeito? Então, aqui está um guia clínico para você conseguir diferenciar e diagnosticar pacientes com dor lombar na maioria dos casos, tá bom? Técnicas para o tratamento de lombar existem zilhões, tá? O que eu passei aqui é o que está mais ligado com o que a federação fala, a maior parte dos autores falam. Passei aqui a relação do Richard Tan, né, da acupuntura do balanceamento, falando em alto e baixo, oposição de canais unitários, etc. Então, para te dar algumas ferramentas diferentes. Falou em técnica, zilhões de técnicas. Falou em diagnosticar e princípios de tratamento por trás, aí são esses. Aí não tem discussão, não tem debate, tá bom? Bom, gente, muito obrigado. Eu espero que vocês... Vamos cortar aqui para a gente se despedir direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso encontro. Se você gostou, deixa um like aí. Se inscreve no canal YouTuber. Nossa, poderosíssimo. E escreve aí o que você quer ver aqui no próximo vídeo e tal. Por exemplo, eu comentei aqui do Tan, né, mas eu não entrei muito a fundo. Se vocês quiserem, eu posso gravar só a respeito da acupuntura do balanceamento, essa primeira parte aí, que é ligado à relação dos canais, os espelhamentos, como fazer, etc. Tá bom? Vocês que sabem, escreve aí eu trago aqui pra vocês. Luvinha ridícula, né, mas para poder rabiscar tem que usar. Gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo encontro. Tchau, tchau.